Uma greve está acontecendo nas instituições públicas de ensino. Campos de UFMS e IFMS de Três Lagoas já aderiram à greve. Nós viemos aqui no IFMS falar com um professor de Sociologia, Guilherme Tomazelli, a respeito das reivindicações. Confira a matéria. Quando a greve teve início? Olha, a nossa greve teve início efetivamente na quarta-feira, dia 3 de abril. A gente teve uma assembleia no dia 28, né, onde uma assembleia estadual com a participação de 10 campos do Instituto Federal, e lá a gente deflagrou o início da greve para o dia 3 de abril. Então, desde o dia 3 de abril, aqui no Instituto Federal, a gente está de greve, né, categoria docente e categoria de técnicos administrativos. E quais são as reivindicações da greve? Ó, as reivindicações da greve, né, estão relacionadas a uma pauta nacional. Então é importante dizer que não são só os institutos, mas também as universidades, as IFES, Instituição de Federais de Ensino Superior. Então é uma pauta comum, né? Nessa pauta tem a recomposição salarial. Então nós, servidores públicos federais, a gente não recebe o reajuste anual da inflação no salário mínimo, né? Então isso faz com que o caminhar dos anos sem reajuste, a gente tenha um processo de defasagem salarial muito grande. Então, a recomposição salarial é uma das pautas, né? A reestruturação da carreira, né, para os técnicos administrativos e para os docentes, esse é um ponto importante, fundamental, especialmente para a categoria dos técnicos administrativos, que já tem uma carreira, né, um pouco mais defasada, prejudicial, e no sentido do salário mesmo, a defasagem do salário dos técnicos administrativos atinge 50%. Né, sem a reposição inflacionária. Então, reestruturar também os níveis dessa carreira, rever como ela vai, né, se operar de uma forma que seja melhor para o trabalhador, revogaço das medidas tomadas na educação federal nos governos do Michel Temer e do Jair Bolsonaro, que foram algumas medidas, instruções normativas, né, que no entender do movimento sindical e da educação federal foram prejudiciais, né, para a nossa operação na educação, inclusive instruções normativas que o governo não revogou ainda, que foram utilizadas contra a gente, por exemplo, na greve de 2022, com ameaça de corte de ponto, enfim, tentativas de cercear o movimento dos trabalhadores por reivindicações de melhores categorias. E recomposição orçamentária também, porque o nosso orçamento ele é o mesmo já faz algum tempo e a reposição como ele também não está sobre uma reposição inflacionária, né, o preço das coisas tem aumentado, então subiu o preço da luz, o preço da energia, então a manutenção do campo se torna mais cara, isso faz com que às vezes tenha que ser tirado, né, de alguns outros lugares, bolsas de assistência estudantil, bolsas de monitoria, etc. Então, esse recomposição orçamentária com também um pedido, exigência de reajuste imediato para as bolsas de auxílio estudantis, que são extremamente fundamentais. A decadência dessas bolsas também tem um resultado de decadência no processo de formação. Então, muitos jovens dependem das bolsas para continuar estudando, e quando essas bolsas deixam de existir, a gente tem uma evasão, principalmente dos mais pobres. Então, o reajuste das bolsas também é imediato, porque as bolsas têm que estar também reajustadas ao valor da inflação, para que assim ela possa, né, ser um subsídio que garanta a esse estudante a permanência na escola, no Instituto Federal, na universidade. E essa é a pauta geral. E aí também, óbvio, os institutos federais, os campos, vão levantar pautas locais, que aí tem a ver com as suas especificidades, e levar as direções gerais tentando negociar, cada um de acordo com a sua especificidade, uma melhoria para a instituição, para a carreira, para os estudantes, para os trabalhadores. Em questão às aulas, como está a paralisação? Bom, é o seguinte, a gente deflagrou a greve no dia 3 e aí, a princípio, né, a gente teve uma adesão de 80% do corpo docente e cerca de 70% dos técnicos administrativos. A princípio, até hoje, sexta-feira, as aulas estão mantidas, até sábado, que a gente tem aula na pós-graduação, mas o comando local de greve, que foi estabelecido na quarta-feira, né, na Assembleia, fez uma negociação com a direção geral, né, resultado de uma votação em consenso. Então, a gente tinha uma Assembleia com 50 pessoas, mais de 50 pessoas, foram 50 votos favoráveis e uma única abstenção para que a gente suspendesse as aulas. E a direção concordou e publicou um comunicado, né, que vai chegar à comunidade também aberta em breve, que a partir de segunda-feira as aulas estão suspensas e as atividades administrativas parcialmente suspensas. Significa que alguns setores vão funcionar, como o setor de administração, mas a secretaria, a CERAL não vai funcionar, a biblioteca vai estar fechada, os assistentes não vão estar presentes, né, os técnicos de laboratório não. Então, aulas suspensas a partir de segunda-feira. E tem previsão de término? Como que estão essas negociações?
Uma greve ela é sempre um desafio, né, porque ela começa e a gente nunca sabe quando ela vai começar. Na verdade, para nós, o interessante é terminar se hoje ou amanhã, porque a greve termina quando o governo aceita um acordo. O problema, o que deflagrou essa greve foi o fato de o governo federal, né, ter proposto 0% de 0% de aumento para os trabalhadores, né, dos institutos da Universidade Federais e 4,5% no ano que vem e 4,5% no outro, mas a gente não quer 0% agora. Então, a princípio, não tinha uma negociação. Como a greve cresceu, hoje a gente tem 300 unidades dos institutos em greve, o governo já começou a sinalizar uma possibilidade de negociação para agora. Então, a ministra Simone Tebet deu uma declaração dizendo que a gente pode ver, dar uma olhada aí, né? Ou seja, existe dinheiro, porque a gente está um pouco indignado porque outras categorias do Serviço Público Federal, como os policiais rodoviários federais, né, os policiais civis, receberam aumentos de até 60%. E aí o setor da educação também indicando um aumento de 4,5% no ano que vem, 4,5% no outro, e o governo dizendo que não vai dar nada para a gente agora. Mas as negociações avançaram, e é a tendência, né? Quando a greve começa a crescer, tinha esse maior problema, o governo precisa negociar. Então, a gente teve uma mesa de negociação na semana passada. Toda semana a gente vai estabelecendo essas mesas de negociação. A gente quer chegar a um valor que não seja esse 0%. Então, depende dessa negociação o final da greve. Então, a gente espera que seja rápido. Pode ser que seja na semana que vem ou na outra, mas isso depende mais do governo, não, né, deixar a gente com 0% de portas fechadas e ter um olhar mais cuidadoso com os trabalhadores da educação. Então, é um processo que a gente não consegue medir. Esperemos que ele seja mais curto, porque isso tem consequências para a reposição de aula e para toda a garantia dos direitos básicos dos estudantes, que não vão perder os direitos por conta da greve. E é uma greve nacional. Quando o IF, o campus de Três Lagoas, aderiu? Foi no mesmo dia ou teve uma negociação, uma conversa antes? Então, é uma greve de cenário nacional. Então, primeiro, a gente tem um sindicato aqui que é o Sinasef, né? O Sinasef é um sindicato que atende as duas categorias. Então, primeiro foi decidido em sentido nacional pelo nosso sindicato, numa plenária em Brasília, e dali os institutos e os campos resolveram aderir. Nós aderimos estadualmente no dia 28, e aí no dia 3 se iniciou nos campings, né, a greve. A maior parte dos campos do instituto já está totalmente paralisada. A gente tem 3 que estão em funcionamento ainda, né? 3 parados e 3 em funcionamento parcial, como a gente, que vão entrar em paralisação, estado de parada das aulas, de suspensão, a partir da segunda-feira. Então, no sentido nacional, ela vem antes, já vai ser negociada, e aí o Instituto entra numa leva de institutos que entram, e hoje a gente já tem 300 unidades em greve no Brasil. Como o professor disse, a paralisação está prevista para segunda-feira, dia 8. Letícia Guimarães, para a Difusora FM.